Bom dia a todos. Vamos iniciar o estudo sobre o capítulo 5 referente à multifinalidade. Mais uma vez, apresenta as diretrizes através da portaria 511 de 2009 do Ministério das Cidades, e nessa mesma portaria o capítulo 5 faz referência e menção à multifinalidade do cadastro. Parece ser óbvio, até pela própria palavra multifinalidade, em que caracteriza a condição de múltiplos fins ou de várias finalidades. Essa condição ela parece ser simples em um primeiro momento, porque é lógico o entendimento de que vários usuários devem fazer uso, deve ser útil essa informação básica para vários usuários. Entretanto, a estrutura de planejamento desse cadastro deve ter como referência a condição da multifinalidade. Apresenta então uma figura em que a gente faz uma breve apresentação dessa multifinalidade e que a multifinalidade ela está diretamente relacionada às parcelas. Porque a cartografia cadastral ela é fundamentada na representação da identificação das parcelas territoriais. Então eu tenho que tomar cuidado sobre a representação das parcelas territoriais e como essas parcelas territoriais vão estar amarradas a essa condição do múltiplo uso. Isso fica um pouco mais claro. Nós temos lá a multifinalidade do cadastro. Quais são os pré-requisitos técnicos que estão diretamente vinculados a essa condição de multifinalidade? Primeiro, a mesma unidade territorial, ou seja, a parcela deve ser representada e compartilhada pelos meus vários usuários, pelos meus vários órgãos, institutos, setores públicos e privados que demandam da informação de planejamento e a informação mínima territorial para desenvolver planejamento e gestão no espaço urbano. O identificador único também é fundamental para esses usuários, porque através desse número é que vai ser reconhecido a condição ou a situação atual da parcela territorial. Além disso, vai ser a chave de acesso entre os meus vários usuários. Padrão, a interoperabilidade desses dados e a condição de compartilhamento entre eles, a acessibilidade, a facilidade com que todos os meus parceiros vão ter a respeito dessa informação parcelar, para que se facilite o acesso e então se facilite as formas de intervenção, a divulgação das ações de gestão. O sistema de referência deve ser um sistema de referência único para se projetar e para se representar todas essas parcelas territoriais através da cartografia cadastral. O metadados para cada uma dessa parcela é fundamental que haja uma estrutura de metadados descritora do que está acontecendo e quais são as ações futuras planejadas para intervenção nessa área. E o sistema de projeção também é importante para que a gente saiba exatamente o que, quanto e como está sendo projetado dessa parcela em relação à distorção ou ao erro proposto nessa representação. A gente tem bem claro um pré-requisito da condição dessa multifinalidade. Pois bem, se eu disse que a multifinalidade está baseada na parcela territorial, e a parcela territorial ela é o elemento básico para reconhecimento entre os meus vários usuários, é fundamental que não só a condição da representação gráfica esteja estabelecida sobre a parcela, mas também a condição legal. Então, a gente retoma o sistema, o SICART. E o SICART nada mais é do que a integração entre a informação do cadastro gráfica e a informação legal do registro de imóveis. Basicamente, essa união tem que responder a esses 4 questionamentos: onde, quanto, quem e como. Essas 4 respostas
elas permitem a perfeita integração entre todos os usuários de interesse na informação cadastral, onde, como sendo a referência à localização geográfica da parcela territorial, esse questionamento ele é respondido pelo cadastro. Quanto refere-se ao valor venal agregado à parcela e ao imóvel, esse questionamento também é respondido pelo cadastro. Quem refere-se à descrição do proprietário, nome, endereço, número dos documentos oficiais brasileiros, entre outros. Essa caracterização é realizada pelo cartório de registro de imóveis. E como refere-se ao processo de aquisição, ou seja, como a parcela territorial foi adquirida, dado também fornecido pelo cartório de registro de imóveis. Se esses 4 itens são respondidos plenamente, a facilidade de comunicação dos dados pertinentes à parcela territorial entre os entes interessados, ela é efetiva e ela é confiável. A gente tem uma breve apresentação do resultado que foi desenvolvido pelo projeto Synergic em Portugal, e a experiência que eles tiveram com relação à estrutura cadastral, à reestruturação cadastral do país, foi relacionada neste quadro na forma de trazer algumas experiências para nós. Pois bem, na área de justiça, então, qual é o ganho efetivo? Bom, a descrição era referente à incerteza sobre a propriedade imobiliária e as consequências que acarretam a partir disso é a diminuição dos recursos afetos a essa incerteza, a diminuição do número de processos judiciais e uma maior agilidade nas decisões judiciais. Ora, então eu tenho na área jurídica uma condição de incerteza sobre a propriedade imobiliária. A partir da implantação do cadastro diminui-se a incerteza, diminui-se os processos jurídicos e tem-se uma maior agilidade das decisões judiciais. Nos negócios jurídicos de propriedade imobiliária, existe, a partir da implantação do cadastro, uma eliminação das etapas burocráticas dos procedimentos, aumento das receitas provenientes dos ganhos eventuais e uma identificação unívoca dos imóveis. Todo mundo sabe que aquele imóvel é pertinente, é de propriedade, está caracterizado, está representado exatamente naquela condição, naquela situação. Na condição fiscal, a gente tem o imposto municipal sobre os imóveis. E aí o cadastro, então, permite o aumento da receita fiscal proveniente da cobrança do IPTU e do ITBI. É sabido a proposição, ou enfim, o aparente comportamento de uma série de cidadãos frente à sonegação de questões referentes ao IPTU. E aí então eu vou fazer uma menção aos famosos puxadinhos, em que as pessoas têm um planejamento de construção de uma casa, entram com esse processo junto à prefeitura pedindo a permissão para sua construção, e tão logo tem o habite-se, ele começa a construir efetivamente aquilo que ele queria no seu contexto pleno e executa nesse momento o puxadinho, mas em momento algum essa informação é repassada à prefeitura. E obviamente, uma vez que o banco de dados da prefeitura não está atualizado frente a essa ocorrência do puxadinho, a tributação não incide nesse momento. E é uma forma de burlar a condição plena de informação atualizada do cadastro da prefeitura. O ITBI também, nas suas avaliações, e pela falta de uma atualização da avaliação de mercado, existe uma perda de ganho pela prefeitura nas suas tributações, por não ter uma efetiva avaliação e atualização dos seus dados.
Com relação à matriz predial, a redução de números omissos de prédios, ela, com o cadastro, obviamente, diminui, né? Todos os prédios, todas as edificações são atualizadas. A gente tem os impactos do cadastro frente ao ordenamento do território e do ambiente. Bom, para os licenciamentos e autorizações administrativas, houve uma redução de tempo médio de decisões, isso para o governo português, um aumento das receitas derivadas dos licenciamentos, uma identificação unívoca da localização das pretensões de novas implantações de novas intervenções. Com relação ao planejamento, redução dos conflitos entre limites de áreas de intervenção de obras, perequação, que significa o ato de repartir igualmente uma coisa entre muitas pessoas, e aí então a perequação financeira eficaz, ou seja, a gente conseguiu homogeneizar a distribuição, a paridade da situação financeira e da implantação de projetos que permitam todo mundo fazer bom uso desse recurso. Isso é o ponto de vista dos técnicos do cadastro português, entretanto, de forma não diferente, uma vez implantado o cadastro no município brasileiro, a gente tem a mesma percepção. Com relação à floresta e agricultura, nós temos as condições de licenciamento, existe então uma agilização de decisões, uma identificação unívoca da localização das pretensões de obra, planos de gestão, diminuição de conflitos entre limites de áreas de intervenção, apoios financeiros, redução de erros na atribuição dos financiamentos para os fins de floresta e agricultura, aumento da eficácia da fiscalização. E agora, com a discussão do novo Código Ambiental Brasileiro, a gente sabe que várias são as situações em que córregos e rios cortam as cidades, e o nosso comprometimento, o nosso cuidado com relação à preservação e à prevenção a não poluição desses rios é muito grande. Então o cadastro também auxilia em todo esse procedimento de identificação, de redução, de identificação de áreas em que está ocorrendo uma maior agressão à parte ambiental e uma menor redução de agressão a essa parte ambiental, né? Isso é extremamente importante para que haja integração entre essa condição multifinalitária do cadastro junto às funções, às decisões do meio ambiente. A gente tem ainda obras públicas, a parte de expropriação e planejamento, então a eliminação de levantamentos específicos, diminuição das reclamações, redução de custos associados, maior equidade na distribuição das compensações, na situação de planejamento, redução dos conflitos entre limites de áreas de intervenção, diminuição do número de reclamação. A gente ainda tem as áreas de financeira, de cidadão, administração, enfim, é um grande conjunto de áreas que o cadastro influencia, e vocês podem verificar a gama, né, a diversidade de atuação dessa influência da informação cadastral, o quanto ela é importante para que a gestão pública ocorra de forma eficiente. A gente tem o artigo 20. O artigo 20, ele nos diz que o caráter de multifinalidade do CTN é assegurado pela integração das informações de outros sistemas ao sistema básico comum de conteúdo mínimo que favoreça a atualização. Vou resgatar mais uma vez
a informação anterior e aquilo que já foi dito em outras aulas. A gente tem o SICART, que é a união do cadastro e do registro de imóveis. E a gente tem o CIT. O CIT nada mais é do que o SICART mais as informações temáticas. Então, o CIT, que é o Sistema de Informação Territorial, ele é estruturalmente a condição básica para eu ter a multifinalidade. E aí, nesse artigo 20, ele então faz novamente uma referência à necessidade dessa multifinalidade aplicada a um conjunto mínimo de dados. No parágrafo 1º deste artigo, considera-se então como conteúdo mínimo do cadastro a caracterização geométrica da parcela, a representação dela, o seu uso, a forma como está sendo usada, o identificador único, lembra o número que é o elemento identificador dessa parcela, a localização e o proprietário, o detentor de domínio útil ou possuidor. Essas são minimamente as informações que devem compor o cadastro na condição de ter a possibilidade de distribuição ou de uso, de acesso desses meus múltiplos usuários do meu uso comum. No parágrafo 2º do artigo 20, a gente tem que o identificador único da parcela é a chave de ligação com CTM, e não deve ser confundido com os identificadores específicos definidos nos cadastros temáticos. Claro, aquele número da parcela que é apresentado com a informação do cadastro, ele é um número definido para identificação da parcela, que é uma estrutura hierárquica de representação e de identificação da parcela territorial. Agora, quando a gente quer extrapolar essa informação para a condição multifinalitária, a concessionária de água, a concessionária de luz, a concessionária de gás, todos eles também têm o seu banco de dados. E às vezes, cada uma dessas parcelas, cada um desses identificadores, são distintos dentro dos seus bancos de dados. O interessante é que se permaneça esse identificador específico de cada uma dessas concessionárias, mas que haja um link, de uma correlação, desse identificador com o mesmo número inequívoco da parcela territorial. Então a gente vai ter uma relação de N para 1, N usuários, cada uma das concessionárias, referente à mesma parcela territorial, para um só, que é o código do cadastro, o elemento definitor da parcela territorial. A gente tem que o CTM deve conter apenas as informações necessárias e que permitam a sua atualização de forma simples. Claro, também não faz sentido a gente encher de informação e querer ter um cadastro super, ultra, mega detalhado e depois não dar conta da sua atualização. Isso passa a ser algo em que o próprio gestor do cadastro está colocando a corda no pescoço. Minimamente ele deve funcionar e deve ter as informações básicas para a sua funcionalidade. Quando eu implemento isso demais e coloco muito detalhamento, eu não tenho condições de fazer toda a atualização de todos esses dados e acabo então complicando e dificultando o processo de implantação e de atualização. A gente tem um exemplo em que a atualização do cadastro ela se perde em duas etapas dentro do mesmo setor. Eu tenho o mapeamento no primeiro desenho, eu tenho um mapeamento gráfico, a representação das informações das parcelas cadastrais, mas eu não tenho a atualização na execução desse cadastro por meio dos prédios que foram construídos. Na figura ao lado, eu tenho então uma fotografia, uma ortofoto
mais recente, atualizada, em que aparece os prédios construídos. Percebam que nesse caso, e esse não é um caso esporádico, separado, único, em que a gente tenha bancos de dados desatualizados, né? É muito comum não se estabelecer um critério, uma forma de atualização, um procedimento de atualização eficiente. Quando se pensa na modelagem do sistema cadastral, obviamente deve-se pensar também na estrutura de atualização. E essa estrutura de atualização deve ser suficientemente eficiente para atender os vários usuários desse sistema, na sua condição multifinalitária. Bom, encerro nesse momento o primeiro arquivo pertinente à multifinalidade. A gente tem uma representação da caracterização geral dos benefícios quantificados pelo projeto Sinergic do grupo português após a implantação do cadastro. Percebam que os índices de ganho foram consideráveis dentro da estrutura econômica e social portuguesa. Houve uma ativação na economia, uma implantação na eficiência de gestão das instituições públicas e uma redução da perda de bens, uma vez que o cadastro caracteriza a quantificação econômica também nesse conjunto de dados. O artigo 21 retrata que para a multifinalidade o cadastro deve ser modelado de forma a atender às necessidades dos diferentes usuários, atuais ou potenciais, com base em um sistema de referência único e identificador único e estável para cada parcela. Bom, que a gente sabe que o cadastro deve atender à demanda dos meus usuários atuais, isso é claro. Entretanto, ele tem uma componente em que permite no seu sistema a condição dele estar aberto à adesão de novos usuários. E esses potenciais usuários, fazendo bom uso, obviamente, incrementa todo o projeto, toda a condição de gestão desse território. No parágrafo único, considera-se então identificador único e estável aquele que, uma vez atribuído a uma parcela, não pode ser reutilizado para a identificação de qualquer outra unidade cadastral. Temos exatamente um exemplo de como acontece essa mudança no número do identificador. Entretanto, toda vez que existe alteração, esse número é armazenado dentro do contexto histórico de cada uma das parcelas e um novo número é atribuído a essa parcela. No caso do desmembramento, que é o primeiro exemplo que nós temos, nós tínhamos uma parcela 100 e essa parcela foi desmembrada, então, no número 101 e o número 102, prevalecendo a condição correta. A condição errada seria se nós tivéssemos uma parcela número 100 e nós atribuíssemos a ela uma parcela 100, o número 100 novamente, e o número 101. Perceba que o número 100 a priori era o número da parcela total. Ele não pode então ser atribuído a metade dessa parcela territorial. No sistema cadastral alemão, toda vez que se desmembra ou remembra em duas parcelas territoriais, o sistema automaticamente gera o identificador inequívoco, numérico, para as novas parcelas territoriais e guarda no seu histórico os números anteriores. Todo o banco de dados é gerenciado automaticamente. Não existe a implantação ou a discussão sobre novos números, de como eles devem acontecer. Os dois exemplos que a gente tem ficam bem claros, de uma forma muito simples, como deve acontecer isso. É claro que
a gente está no contexto da menor unidade, mas ainda esse número se funde a um contexto maior hierárquico, em que cada município vai definir as regiões em que vão estar essa parcela. Por exemplo, bairro, quadras e parcelas, enfim. A hierarquização é apresentada por cada um dos municípios na sua forma de gestão. O artigo 22 trata da multifinalidade como sendo um processo evolutivo e aberto, de integração gradativa dos diferentes temas e que deve ocorrer ao longo dos anos, tendo como referência o cadastro. É bem por aí. A gente não quer ou não tem a intenção de que o cadastro multifinalitário seja implantado do dia para a noite em todos os municípios de forma impositiva e direta. Nós temos certeza de que essa ocorrência ela vai acontecer gradativamente e no momento em que as municipalidades acharem importante a sua adesão. Cada uma das parcelas ou dos sistemas cadastrais serão implantados mediante a necessidade de cada um dos municípios. Os novos loteamentos que ocorrerem dentro desse município devem integrar esse sistema cadastral, e toda vez que houver compra, venda de um imóvel, de uma nova parcela, a atualização dos dados no banco de dados do sistema parcelar deve ocorrer, e aí então aos poucos, para e passo, vai sendo construído a atualização cadastral das parcelas desse município. Bom, como parágrafo único, nós temos que, de acordo com a necessidade social, econômica e administrativa ou outra, o município define os novos cadastros temáticos, tendo como referência o CTN, com o objetivo de atender às diversas demandas. E é claro que cada município tem um perfil específico. A gente tem, por exemplo, o município de Criciúma, no estado de Santa Catarina, e que é um município que tem grande parte das suas riquezas atribuída à exploração do carvão. Então, um banco de dados referente e integrado à condição dos mapeamentos da exploração do carvão é importante para a prefeitura saber exatamente como anda a questão ambiental do entorno da cidade, como anda a questão da qualidade da água, como anda a questão dos rejeitos de carvão, enfim, toda a estrutura econômica de carvão influencia diretamente na cidade. E é importante para a cidade ter condições e conhecer qual é a abrangência do sistema de carvão desse município, o quanto ele afeta os seus moradores. Nós temos ali então a integração e o exemplo de vários órgãos que podem integrar e compartilhar os mesmos dados cadastrais. A universidade, representada ali pela UDESC, a Floram, que é o órgão ambiental, a EPAGRE, que é o órgão de apoio agrícola, IPUF, o Instituto de Planejamento Urbano, o IBGE, FADSMA, que é a Fundação do Meio Ambiente, a Anvisa, o IBAMA, CONAMA, ANA, todos esses órgãos, sejam da esfera federal, do poder estadual, do poder público municipal, devem integrar e compartilhar os mesmos dados para que o cadastro seja estabelecido na condição multifinalitária. O artigo 32 do Estatuto da Cidade, ele ainda faz menção à situação das operações urbanas consorciadas. E percebam que, se a gente está falando dessa condição multifinalitária de uso e de planejamento dos dados cadastrais, as operações consorciadas permitem ainda que os municípios, na forma de consórcio, estabeleçam regras para a implantação do seu cadastro. E aí, então, dá margem
a mais municípios na forma de consórcio a assumirem o cadastro como um todo. No artigo 32 do Estatuto da Cidade, a lei municipal baseada no plano diretor, conjunto integrado de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público, não pode ser delegada. Parágrafo 1º. Considera-se operação urbana consorciada conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, o que se encaixa perfeitamente no objeto do cadastro. Eu faço novamente uma menção à base estruturante do cadastro da condição multifinalitária, que é a definição das parcelas territoriais, e, portanto, a gente precisa claramente definir os limites das parcelas, sejam eles os limites legais ou os limites reais.